Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Michael, que aparece como um plano A, vamos colocar assim, para as beiradas do Cruzeiro, até porque seria um nome de peso para chegar nesse setor. Já trouxe aqui um vídeo falando sobre o Lautaro Dias, que ele pode jogar assim, nessa função, mas não seria loucura imaginar o Cruzeiro indo no mercado, seja contratando de vez o Michael, que é o alvo da vez, ou algum outro jogador para esse setor. Além disso, quero falar também sobre o Anderson, e que história é essa, de que o Corinthians tem interesse na contratação do goleiro do Cruzeiro. Parece até piada, né? Eu até tinha pensado nisso esses dias e agora aparece como um dos times interessados. E também um zagueiro que vem jogando pelo Ceará, que tem chamado a atenção de vários times, inclusive do futebol europeu, e que o Cruzeiro aparece também como um dos interessados. Vou trazer aqui mais detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 44 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. E aí também para você continuar recebendo mais notificações de vídeos como esse, beleza? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando sobre o goleiro Anderson, que eu vou deixar essa informação aqui lá do André Hernan, ou seja, um cara que é muito confiável, de que para substituir o Carlos Miguel, o Corinthians observa goleiros no mercado, e um dos nomes dele seria o Anderson, atualmente no Cruzeiro. Certamente essa opção de goleiro, apesar do Corinthians ter perdido o titular, e aí depois o cara vai para o banco e o titular vai sair agora no meio do ano, eu não acho que o Corinthians vai ficar mal no gol não, porque tem muitas opções no mercado e não é de surpreender que o Anderson aparece como uma dessas alternativas. Até porque se o Corinthians fizer uma proposta, vai receber aí 20 milhões de reais pelo Carlos Miguel, que é um preço de nada. Mas se oferece ali 8, 9, 10 milhões de reais, eu tenho certeza que o Cruzeiro aceitaria, e até o próprio Anderson faria uma pressão para sair, para ele ser titular e tudo mais. E aí o Cruzeiro voltaria, obviamente, a ter o Cássio e aí o Grando, como uma alternativa para a reserva. E aí o Aragão também. Ano que vem voltaria o Rafael Cabral, se voltar, Então assim, poderia sim deixar o Cruzeiro. Eu acho que o Cássio não vai ter nenhum problema, vai seguir como titular, mas a não ser que tenha uma boa compensação financeira, eu não vejo essa possibilidade de deixar o Cruzeiro. Até porque é um goleiro que não tem muita experiência, Então, esse ano pelo Cruzeiro, um total aí 6 partidas, ano passado apenas. Será que chegaria já pronto pro gol do Corinthians? Não sei. Ainda mais para substituir o Cássio, é igual qualquer substituto aqui no Cruzeiro do Fábio, vai ser uma pressão absurda em cima dele. Acho que o único que chega, mesmo numa fase ruim, entre aspas, mas incontestável, é o Cássio, pelo tamanho dele e tudo mais. E aí, o Corinthians também, igual eu falei, apesar de ter perdido os dois goleiros, tem muitas opções boas no mercado, Teve especulação do Ochoa, depois de jogar 2 anos no futebol italiano, poderia ser uma opção. Eu acho um goleiro também sensacional. O Marcelo Groi, que acaba que os times no Brasil, todos os grandes já estão bem de goleiro. Por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio já está com o Rafael Cabral, não deve contratar o Marcelo Groi. Eu acho que aparece como uma opção também. E vários outros que foram especulados, mas eu acho que realmente o Marcelo Groi seria a melhor opção, e o Ochoa, a não ser que não avance com nenhum desses, e aí com certeza o Anderson aparece como alternativa. Jogou bem, tem jogado bem nesses últimos jogos pelo Cruzeiro, e certamente vai chamar a atenção de alguns times, ainda mais essa agora com o Cássio, que ele vai ficar no banco de reservas, pelo menos essa é a tendência. Com isso aqui no vídeo, tenho um recado também para vocês da Esportiva VIP, nova patrocinadora aqui do canal, que eu quero mostrar as cotações para esse próximo jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar um depósito mínimo a partir de R$1, então depositou R$1, você já pode começar a apostar, e 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$600, Então vamos aqui, nos jogos da Série A. Engraçado que o Cuiabá vai jogar 2 vezes até esse jogo contra o Cruzeiro, Contra o Vitória, contra o Criciúma, em jogos atrasados, e tá aqui, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogando em casa, uma vitória pagando 1,47. Então você pode colocar aqui, por exemplo, acho que o Cruzeiro vai ganhar essa partida, Tô com um saldo aqui de R$150. Vamos apostar um valor aqui, R$25, por exemplo, que o Cruzeiro vai vencer. Caso realmente aconteça, voltaria aí então R$36,75. Vamos finalizar aqui a aposta, então, aqui, R$25 no bilhete, R$36,75 caso o Cruzeiro vença esse duelo. Gustavo, tem alguma outra opção de aposta também nesse jogo? Tem. Você pode, por exemplo, colocar que vai ter empate nesse duelo, que o Cuiabá, por exemplo, for vencer, também está com uma cotação altíssima. Opção também de gols, eu acho que o Cruzeiro vai vencer vai ter mais de 2 gols no jogo, E o Cruzeiro vencer ainda, Você pode apostar com essa opção aqui, voltaria então a uma odd bem mais interessante. Para você começar na Esportiva, o link vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Lembrando que vai ter vários outros jogos também, principalmente de amistosos, internacionais.
por exemplo, aqui é bem fácil o site de mexer, ó, tá? Aqui os jogos da França e Luxemburgo, tem um jogo do Brasil e México, tem um próximo amistoso também do Brasil disponível aqui lá na plataforma. Fica de olho que essa semana tá tendo vários jogos, né, e amistosos internacionais. O link da Esportiva tá aqui. Quero falar agora com vocês sobre o Michael, que eu vou deixar essa informação aqui, ó, lá do UOL e do Bruno também, que trouxe essa informação, de que o Al Hilal pede 8 milhões de euros, 46 milhões de reais, para negociar o Michael, e o Cruzeiro tenta reduzir o valor. A negociação direta com o jogador de 28 anos não é vista como um grande obstáculo pelo Cruzeiro, né? Então, notícia interessante, e é um jogador que eu já tinha trago para vocês 2 semanas atrás, mas que voltou, né, muito forte do final de semana para cá, como um dos alvos para o Cruzeiro. Aqui no Brasil, o Flamengo teria o interesse de contratá-lo, mas o Flamengo já tem muitos jogadores nessa função. Certamente, se contratasse ele, seria para ser mais reserva do que reserva mesmo. Não acho que o Michael seria titular hoje no Flamengo, e com certeza ele pensaria nisso, né? Por exemplo, ele ficaria pensando no seguinte, né? Eu vou voltar pro Flamengo, apesar da identificação e tudo mais, mas vai ser um reserva imediata ali, cara, jogar bem menos do que seria no Cruzeiro ou qualquer outro time aqui no Brasil. E os times com condição aqui no Brasil não tá interessado, por exemplo, na contratação do Michael, né? Por exemplo, o Palmeiras não tem muito interesse, acaba que e o Grêmio, só o Grêmio que aparece como um dos interessados. Com certeza o Cruzeiro está com uma condição financeira melhor e até mais, vamos colocar assim, com sede ao pote no mercado, e pode acabar saindo desse negócio. Lembrando que ele foi comprado por um valor próximo disso também, né, de 40, 45 milhões de reais. Falta só um ano de contrato com o Michael, lá com a equipe, e tem 28 anos. Ele está avaliado por esse preço. Eu acho que dá sim para conseguir, vamos colocar ali 32, 35 milhões, até porque o Al Hilal tem uma boa relação com o Cruzeiro. E na minha opinião, com o Michael saindo do time depois de uma temporada sensacional, 52 jogos, 11 gols e 10 assistências, significa para mim que é a saída de um estrangeiro para chegar a um outro de nível internacional. Quem sabe um Salah, por exemplo. Até porque o Al Hilal tem uma condição financeira absurda. O Michael nesse ano também soube aproveitar, mas teve sorte, entre aspas, porque o Neymar machucou e acaba que sobrou um espaço na ponta, né? E aí ficou o Michael e o outro ponta, que é da Arábia Saudita, aquele árabe que fez gol contra a Argentina, que ele é muito bom também, e não ocupa vaga de estrangeiro, né? Então o cara vale muito. E aí ele na ponta esquerda e o Michael na ponta direita. Tem uma identificação muito forte com a torcida, mas igual eu falei, voltando o Neymar, tendo o Malcom, tendo esse outro ponta, acaba que fica pouquíssimo espaço para o Michael, e para o Al Hilal também seria bacana recuperar esse investimento. Não vai fazer muita diferença, né? Como se fosse um troco de pão pra gente, mas o Michael aí certamente seria um alvo muito bacana para o Cruzeiro. Ano passado, 8 gols e 8 assistências, primeira temporada de adaptação dele, mais ou menos, e o último desempenho no Brasil muito bom, né? No Flamengo, 62 jogos, 19 gols e 10 assistências. Vale lembrar que o primeiro ano dele no Flamengo não foi bem, né? 2020, 4 gols e 4 passes. Pelo Goiás também em 2019, 16 gols e 5 assistências, sendo 8 deles na Série A do Brasileirão. E você gosta do Michael? Não gosta? Lembrando que ele foi comprado por 35 milhões de reais do Flamengo, foi revendido por 40, e agora o Al Hilal pode negociá-lo também por uma faixa de 30 a 40 milhões. Acho que valeria muito pro Cruzeiro, dependendo de um ponto ali, cara. O Barreal e o Michael, nossa, sensacional. Vale lembrar também que a melhor versão do Michael aqui no Brasil foi de ponta esquerda, tá? Mas no Al Hilal ele tem jogado muito mais pelo lado direito. Então seria o setor que o Cruzeiro precisa muito. Pensa um ataque, né? O Barreal, Matheus Pereira, Lautaro Dias e na ponta direita o Michael, tendo a opção ainda do Dineno e do Caio Jorge, né, para centroavante. Muito interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Para terminar aqui com vocês, mais uma informação do André Hernan. Valeu demais também o portal Conexão Cruzeiro, que a Raposa tem interesse, né, em contratar o zagueiro Jonathan Jesus, de 20 anos, que atualmente é um dos destaques da Série B pelo Ceará. Tem aí uma multa rescisória de 6 milhões de euros, 34 milhões e meio de reais, e contrato somente até o final do próximo ano. Eu vi aqui os números dele nessa atual temporada, soma 13 partidas até aqui pelo Ceará, a maioria nessa reta final agora, né, da primeira metade do ano. Na Série B do Brasileirão realmente foi muito importante, jogou 3 jogos na Copa São Paulo em janeiro e agora então está à disposição. Ano passado jogou 2 partidas também no time de cima e aparece como alternativa aí para a Raposa. Certamente pode negociar por um valor bem mais baixo, né? E tem 2 pontos que eu considero aqui. Primeiro, o Cruzeiro tem muitas boas opções na sua zaga. Eu gosto muito do Juan Santos, que já fez ótimas campanhas pelo Cruzeiro na base, na seleção brasileira. Foi emprestado, que está atualmente no Vila Nova, mesma competição do Ceará, na Série B, e tem chamado muita atenção. Faz sentido você trazer um cara por 20 milhões de reais, sendo que já tem um Juan Santos com a mesma idade e que já é testado aqui no time do Cruzeiro?
Sinceramente, eu não consigo entender. Tem o Pedrão também, que eu acho sensacional, tem conversas para renovação do contrato, tem o Everton voltando do Atlético, então nesse quesito eu acho que não faz sentido. É melhor você dar espaço para os seus jogadores, que tem chamado até mais atenção, do que, por exemplo, contratar um zagueiro de outro time. É óbvio, pode ser que, por exemplo, o Jonathan seja, vamos colocar assim, um novo Militão da vida, um novo Thiago Silva, e aí daqui 2 anos o Cruzeiro vende ele por um valor absurdo. Pode ser que está enxergando um cara assim muito diferente de qualquer um outro, vamos colocar nesse quesito. Mas, apesar disso, eu considero que as opções para o Cruzeiro são muito interessantes, né? O Everton Juan Santos passou, cara, quantos anos, né, das suas categorias de base, sendo convocado sempre para a seleção brasileira e nunca teve um espaço aqui no Cruzeiro. Mas, de forma geral, eu acho interessante também, né? O Cruzeiro ficar de olho no mercado. Não acho que é um defensor que chegaria para ser titular absoluto no Cruzeiro, não. Talvez até passaria um tempo na base e aí, com o tempo, viraria um time, né, para o profissional. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer dessa situação envolvendo o Michael, o Jonathan, enfim, vários aqui no vídeo. E o link também da Esportiva para você começar nesse jogo de hoje, né, contra o Cuiabá, tá aqui embaixo na descrição. E nos vemos na próxima. Valeu!